Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Ela está escrita no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, que diz assim: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A parábola do fariseu e do publicano é constituída de 2 orações feitas por 2 homens com resultados diferentes. Ao observar a oração do fariseu e o posicionamento dele diante de Deus, a gente vê o quanto que ele se glorificava, e a palavra diz que ele orava consigo. E se comparando com os outros, se achando melhor. E ainda por cima, depois começou a se exibir como cumpridor da lei, dizendo que ele cumpria com todas as coisas diante de Deus. Se achando o melhor, de todos, com coração soberbo, sem arrependimento. Pelas palavras dele e o posicionamento diante de Deus, a gente vê que ele não tinha arrependimento nenhum. Ele simplesmente queria provar para Deus o quanto ele era merecedor daquele perdão. Já a oração do publicano foi bem diferente. Ele ficou distante e ele teve tanta vergonha do seu pecado, ele reconhecia os seus erros, que ele não tinha coragem nem de olhar para o céu. Então ele, de cabisbaixo, ele pedia perdão a Deus, confessando o seu pecado, e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nenhum momento ele se auto-justificou, nenhum momento ele deu motivos para Deus: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu mereço seu perdão. Nenhum momento o publicano fez isso, bem pelo contrário, ele mostrou arrependimento, ele se humilhou diante de Deus. Então Jesus declarou que foi publicano que voltou justificado, e não o fariseu. E aí ele conclui dizendo: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aí nós vemos o quanto o coração cheio de orgulho e de soberba nos afasta da presença de Deus, e o quanto um coração humilde, arrependido e quebrantado nos aproxima de Deus. A oração do fariseu foi descartada porque ele não tinha arrependimento, muito menos se humilhou diante de Deus. Já a oração do publicano foi aceita por Deus porque ele se humilhou na presença de Deus, e ele sim, ele teve um arrependimento. E pela palavra nós sabemos que Deus responde às nossas orações segundo a vontade dele. Assim como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, às vezes, nós oramos, pedimos tanta coisa para Deus, e nem sempre acontece como a gente quer. Mas a gente tem que lembrar que Deus sabe o melhor para a nossa vida. A gente fica se perguntando: meu Deus, por que isso aconteceu? Meu Deus, por que eu não ganhei aquilo? Por que eu não consegui isso? E esses dias eu estava lendo uma palavra e eu achei tão interessante que no final dizia assim, que a gente não deve tentar compreender, mas crer que Deus, ele sabe o melhor para nossa vida. Então, às vezes, em vez de a gente ficar se perguntando do porquê que Deus faz isso, ou porquê que Deus permitiu aquilo, nós não devemos, isso é errado, porque como os filhos de Deus a gente tem que crer que Deus sabe o melhor para nossa vida. Para mim, no começo, foi muito difícil algumas vezes, sabe? Porque eu cheguei em fase da vida que eu fiquei me perguntando: meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? E ao mesmo tempo eu vi que eu estava errada em fazer isso, sabe? Porque nós temos que depositar a nossa vida diante de Deus. A gente tem que ter a confiança no Senhor. Ele é Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele sabe o melhor para a nossa vida.
Em Salmos 51, versículo 17, diz que um coração humilde e quebrantado o Senhor não despreza. Então, se eu não tenho um coração humilde, que eu venha pedir isso para Deus, que eu tenha a humildade de reconhecer, eu não tenho humildade, e pedir isso a Deus. Tô com orgulho, Deus, tira esse orgulho de mim. Que a gente tenha essa sinceridade diante de Deus, de reconhecer o nosso erro, de reconhecer o nosso pecado e pedir para Deus moldar a nossa vida segundo a vontade dele. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Enquanto eu falo, Deus também trabalha em mim. Eu espero que essa palavra também tenha falado contigo e que todos os dias, a cada dia, nós vamos buscar humildade, sinceridade na presença de Deus. Então é isso, um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.